assunto que muita gente também me pergunta e tem muitas dúvidas. Eu recebo vários e-mails de pessoas que têm essas curiosidades, então hoje eu vim aqui dar uma resumida para vocês, falando um pouquinho de um assunto muito importante para quem pensa em morar fora do Brasil, mesmo que seja em Portugal ou em qualquer outro país, mesmo que seja um intercâmbio de pouco tempo. É importante a gente estar saindo do Brasil com isso na cabeça, que são justamente os defeitos de se morar fora do país. Eu não decidi fazer esse vídeo para falar para vocês, não saiam do Brasil, é horrível, vocês não vão gostar, jamais, muito pelo contrário. Eu acho que quem tem a oportunidade de ter uma experiência morando fora do país de origem, sejam brasileiros, sejam portugueses, seja qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, eu acho que tem que vivenciar e tem que abraçar isso, porque não há nada que mais faça a gente crescer pessoalmente na vida do que você ter contato com morar fora, com outras culturas, com outra realidade. Mas é claro que nada é o país das maravilhas e as pessoas têm que sair do Brasil ou do país de origem, enfim, com a concepção de que sim, vão haver obstáculos e vão haver problemas que durante o dia a dia a gente vai ter que ir se acostumando e vai ter que sabendo lidar. Então é essa a intenção do vídeo, é mostrar pra vocês que além das coisas maravilhosas que se tem de morar fora e de se aprender muito morando fora do Brasil, também tem os lados ruins que a gente tem que já estar um pouco em mente para não chegar com aquela cabeça fechada de que tudo vai ser uma maravilha e acabar se decepcionando no final. Eu anotei aqui algumas coisas gerais que eu tenho para falar para vocês, não especificamente sobre Portugal. Eu posso falar para vocês também, eu vou citando ao longo do vídeo a minha situação ou meu exemplo aqui em Portugal, mas eu quero abordar para vocês de uma maneira geral. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, de uma forma geral, é a língua do país que você vai morar. Então assim, por exemplo, aqui em Portugal eu não tenho esse problema, graças a Deus. Tem gente que simplesmente decide ir embora do Brasil e, sei lá, morar na Alemanha, ou então ir embora pro Japão, ou qualquer outro país que tenha uma língua muito diferente do português. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente quando vocês pensam em sair do Brasil, independente do lugar que vocês queiram ir, é realmente a língua. Se vocês não têm nenhuma preparação, com certeza isso vai ser um obstáculo muito difícil, porque principalmente nas cidades menores as pessoas não têm muito hábito de falar inglês, então com certeza vocês vão ter que aprender maneiras e técnicas de se virar com mímicas e com jeitos de se comunicar. Uma coisa que eu acho muito importante é para você, por exemplo, que vai para um país, que Portugal não tanto, né, mas por exemplo, sei lá, eu dei o exemplo da Alemanha. Se você não fala alemão, pega pelo menos palavras-chave do dia a dia, como por exemplo, quanto é não sei o que, como eu vou para tal lugar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Esse tipo de coisa já te ajuda a iniciar uma conversa. Óbvio que se você já está indo com algum outro brasileiro ou com alguma outra pessoa que você conhece e que saiba um pouco da língua, ou que saiba inglês ou qualquer coisa assim, já vai facilitar e muito a sua vida. Mas se você está indo sozinho, é bom manter isso em mente. Outra coisa, gente, que pra mim foi assim, o mais difícil estando aqui em Portugal e que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, independentemente se vocês são apegados ou não, é a saudade de casa. Tem gente que eu conheço que fala, mas se eu fosse embora eu não ia sentir muita saudade, porque eu não sou muito apegada à minha família, os meus amigos eu converso com frequência, eu não ia sentir muita falta. Mas, gente, a questão não é simplesmente você ter saudade das pessoas, você ter saudade do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro, do seu amigo. É a saudade no geral, é a saudade da sua vida antiga, é a saudade do seu dia a dia que você tinha na sua casa. Eu confesso que quando eu vim pra cá eu já tava super animada e eu falei, caramba, vai ser uma vida totalmente nova, eu vou estar livre, vou estar morando sozinha. Mas, gente, quando eu cheguei aqui, a principal coisa que eu senti mesmo foi a saudade, porque é uma coisa que ao longo do tempo você vai sentindo muito. Você vai vendo os eventos acontecendo de perto da sua família ou junto com seus amigos, o carnaval que eu não estive, que eu vi todos os meus amigos juntos, os aniversários de família, Ano Novo, Natal que eu não estive presente. Então assim, são momentos específicos que você para pra pensar e você pensa, putz, que saudade que eu tinha de estar nisso. De repente, você vivenciando isso no seu dia a dia, você não pensa muito. Você não pensa muito nisso como uma grande coisa. Mas quando você vai embora e quando você está sozinho, longe de todos os parentes queridos e seus amigos que você viveu a vida inteira, você começa a valorizar isso num nível absurdo. Às vezes, o nível de saudade que eu tenho é o nível de eu simplesmente querer pegar tudo e ir embora e voltar pra minha vida antiga, porque eu não quero mais ter esse sentimento. É um sentimento
muito pesado, é um sentimento que principalmente no começo as pessoas têm que saber lidar com certa maturidade, têm que saber entender que vai acontecer e sim, vocês vão sentir saudade de casa, mas ao mesmo tempo, estando fora, você vai ocupar tanto a sua cabeça com coisa nova que esse sentimento vai acabar se camuflando com outras coisas boas. E assim, hoje em dia a comunicação está muito mais fácil, então eu consigo pegar meu WhatsApp, o FaceTime e ligar para os meus pais, para as minhas amigas o tempo inteiro, a hora que eu quiser. Por mais que o fuso horário aqui em Portugal seja de 4 horas, a gente consegue manter uma comunicação todo dia e isso é tranquilo. Outra coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é a cultura que vocês vão estar entrando em contato no país que vocês vão. Aqui em Portugal a vantagem é que a cultura, não que ela seja parecida com o Brasil, mas ela é tão aberta quanto. Então assim, tanto pelo português em si, quanto enfim, pela culinária, pelo jeito deles serem, eu já consegui me sentir um pouco mais em casa, mas é óbvio que tem suas diferenças, principalmente quando se vem aqui pra Europa, a primeira coisa que você sente muito é em relação ao comportamento das pessoas. O brasileiro em si é uma pessoa muito aberta, uma pessoa que chega, que já faz amizade, é uma pessoa muito calorosa, nós somos muito assim. Os europeus eles já são mais fechados, eu vim com uma cabeça muito diferente, eu vim achando que os europeus fossem muito secos, muito grossos e que não fizessem amizade, mas não, de fato os portugueses em si, eles são muito abertos, assim, eles são muito receptivos e eu me surpreendi muito com isso. Mas existem alguns lugares da Europa, por exemplo na Alemanha, eu viajei para alguma cidade de interior que de fato eles eram muito fechados, eles mal se comunicavam, algumas pessoas eram mesmo muito grossas. Então você já tem que ir com a concepção de que você não está no seu país, as pessoas não vão se comportar do jeito que você espera que elas se comportem. Então você tem que respeitar isso. Se uma pessoa for grossa com você num país diferente, não é porque ela está sendo grossa. Quer dizer, com certeza às vezes acontece, né, da pessoa ser grossa por ser grossa. Mas eu digo assim, às vezes é o jeito deles serem, é a cultura deles serem assim. Então, se você chegar no Brasil, em um país, já querendo abraçar todo mundo e nossa, vem cá, vamos fazer amizade, e a pessoa não reagir dessa mesma forma, não é porque eles não gostaram de você ou porque eles não foram com a sua cara, nada disso. É porque simplesmente é o jeito deles se comportarem. Você tem que também estar aberto muito a essa questão de tradições e envolvendo não só o comportamento, mas também, por exemplo, a culinária. Uma dica que eu dou pra vocês antes de vocês irem, vocês pesquisarem muito sobre os hábitos e sobre a cultura do país. Como eles se comportam, qual é o tipo de culinária, qual é o jeito deles socializarem com as pessoas, se eles são mais calorosos, se eles são mais na deles. Enfim, tudo que envolve o comportamento e os hábitos das pessoas no dia a dia é uma coisa extremamente importante de você saber, para você também conseguir respeitar os hábitos deles e não chegar lá e já rejeitar e já, enfim. Outra coisa que já é muito importante ter em mente também é em relação à solidão. Solidão é um sentimento que, gente, eu nunca tive morando no Brasil. Eu sempre fui rodeada de amigos maravilhosos e sempre tive a minha família por perto. Mas é muito importante vocês terem em mente que nem sempre o lugar que vocês vão embora vai estar cheio de brasileiros ou então com pessoas que você conhece. O que acontece na maioria das vezes é que você vai acabar tendo que fazer amizades e vai ter que socializar e vai ter que conhecer gente nova no lugar que você for morar, porque afinal você vai estar sozinho. Aqui em Portugal, por exemplo, a gente tem essa vantagem da comunidade brasileira aqui ser enorme. Então, por exemplo, em Coimbra tem muito estudante brasileiro. Foi uma das coisas assim que eu esperei que eu fosse chegar aqui e me sentir sozinha, mas graças a Deus eu não me senti, justamente pela comunidade de brasileiros aqui ser grande. Então a gente formou uma família muito grande de brasileiros, um grupo muito bacana, onde a gente acaba conhecendo muita gente, todo semestre vem gente nova, mas isso obviamente não acontece em todos os lugares que você vai viajar, ou que você vai passar um tempo, ou que você vai morar. Vamos dar um exemplo, vamos supor, da Bélgica. A comunidade brasileira na Bélgica não é tão grande quanto a comunidade brasileira aqui em Portugal, então é bom você ter em mente que você não vai chegar lá e vai encontrar um brasileiro a cada esquina. Óbvio que existem muitos brasileiros morando em vários países aqui da Europa, ou então, enfim, em vários países. Mas não é tanto brasileiro quanto no Brasil. Então é importante você ter em mente que necessariamente você vai ter que socializar com estrangeiros, com pessoas de outras nacionalidades, porque isso você vai também, além de desenvolver muito essa coisa de você conhecer outras culturas e você desenvolver as suas línguas,
você desenvolver a sua capacidade de comunicação, você também vai estar fazendo amizade com pessoas de culturas totalmente diferentes da sua e vai fazer um grupo de amizade muito bacana. Mas é importante vocês terem em mente que sim, o sentimento de estar sozinho de vez em quando bate, até em mim de vez em quando bate, porque às vezes a única coisa que eu quero é estar com os meus amigos que eu já conheço há longos anos, ou então estar com a minha família, principalmente nos momentos em que eu estou muito triste, que eu estou muito chateada, a única coisa que eu quero é estar com eles. E logo vem aquele sentimento de eu estar sozinha e de eu não conseguir estar com eles e de eu me sentir completamente sozinha. É um sentimento que vem, mas que passa quando eu percebo o núcleo de amizades que eu fiz aqui. De fato, o núcleo de amizades que você faz no início não é a mesma coisa do que as amizades que você cria no Brasil e que você, enfim, cria ao longo da sua vida, mas é tão forte quanto, justamente por essas pessoas estarem vivenciando a mesma coisa que você. Então eu digo assim, as amizades que eu fiz aqui, eu consegui criar um laço tão forte porque a gente se juntou e fez como se fosse uma família, sabe? Eu sei que a mesma coisa que eu tô vivendo aqui, as minhas amigas também estão vivendo, então a gente acabou se juntando para compartilhar dessa mesma experiência e dessa mesma vivência, o que foi incrível para unir a gente cada vez mais. Eu já vi muitas histórias de gente que acabou voltando pro Brasil, porque não conseguiram se adaptar, se sentiram muito sozinhos, acabaram desenvolvendo depressão, porque se fecharam muito nesse sentimento de angústia, de solidão e de não se adaptar ao ambiente. Mas não, gente, eu acho que quando a gente mora sozinho, a gente tem que pegar esses sentimentos de saudade e de solidão e transformar na vontade de conhecer mais pessoas, na vontade de conhecer mais a cultura do país e na vontade de estar mais envolvido naquilo. Eu acho que é isso que acrescenta muito. Outra coisa muito importante também é você ter a concepção do preconceito. Gente, não só no caso de brasileiros, mas de qualquer outro tipo de nacionalidade, sempre tem aquele tipo de estereótipo que as pessoas analisam e que as pessoas vinculam. Claro que você nunca, jamais deve aceitar qualquer tipo de ofensa ou qualquer tipo de comentário que diz a respeito de uma forma geral a um tipo de brasileiro que você é ou como você se comporta por você ser brasileiro. É lógico que é ofensivo e você tem que saber se comportar de uma maneira ética e mostrar para as pessoas que não, que elas estão erradas e que elas estão agindo de forma preconceituosa. E tem muita gente que sai do Brasil e esquece que, infelizmente, não são todas as pessoas no mundo que são boas, independente do país, no geral, ser muito receptivo com o brasileiro. Algumas pessoas vão ser más e vão ter a malícia de fazer comentário ruim. Infelizmente, em qualquer canto do mundo é assim. Assim como existem N brasileiros preconceituosos com outras nacionalidades, né? Eu não tô dizendo que, no geral, as pessoas são preconceituosas, muito pelo contrário. Aqui em Portugal, por exemplo, a maioria dos portugueses foram muito receptivos, mas tem um ou outro que sempre escapa a fazer um comentário bobo, idiota sobre brasileiro ou sobre brasileiras. É lógico que você não deve se comportar de uma maneira violenta, jamais, você nunca deve virar pra pessoa e, sei lá, bater na pessoa ou xingar a pessoa de volta. E quando acontecer esse tipo de coisa, você tem que se comportar da maneira totalmente contrária, você tem que se comportar da maneira mais estável possível e manter a pose, pra pessoa ver que ela está completamente errada sobre aquilo que ela achava de você, ou enfim, dos brasileiros, ou qualquer coisa assim. E a última coisa que eu tenho pra falar, que é até um pouco bobinha, mas que sim, influencia muito, é a temperatura. Gente, uma das coisas que eu mais odiei de ter vindo embora foi a temperatura. Principalmente para os países do norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, os países mais do norte tem uma temperatura muito ruim no inverno. É um inverno muito pesado e para quem não está acostumado com frio, sente muito. O meu primeiro inverno aqui foi muito sofrido, porque aqui em Portugal o inverno é muito chuvoso e muito frio, venta muito. E eu nunca fui chegada a inverno, então foi uma das coisas que mais me desanimou. Falando assim, vocês assistindo assim, pode até parecer bobo, pode parecer que clima não influencia muito, mas de fato, gente, influencia demais. Porque se você tá acostumado com frio e vai para um lugar extremamente quente, por exemplo, no Brasil. Eu conheço N portugueses que mudaram para o Brasil e não gostaram do Brasil, não por ser o Brasil, mas pela temperatura. Não se adaptaram ao calor absurdo que é o Brasil. Assim como eu tenho amigos aqui que já voltaram para o Brasil porque não se adaptaram ao inverno, odiaram o clima do inverno. Eu sou uma pessoa que até hoje eu não sou adaptada para o frio daqui. Quando eu viajei pro leste europeu, eu peguei menos 15, quase menos 20 graus e foi tipo absurdamente frio. Teve dia que eu não consegui sair
de casa, eu não consegui sair do hotel, eu não consegui fazer nada. Eu tinha que ficar me enfiando em lugares quentes e tomando coisa quente o tempo inteiro, porque eu cheguei a passar mal de frio. E se você está acostumado com um tipo de temperatura e vai para um lugar que a temperatura é totalmente diferente, você tem que estar em mente que você vai no começo passar um pouco de aperto. Eu ouço pessoas falando, nossa, mas eu amo o inverno, então pra mim vai ser tranquilo. De fato, é muito mais tranquilo pra quem gosta de inverno se adaptar a um inverno mais rigoroso do que, por exemplo, pra mim que odeio inverno. Mas, de qualquer forma, nós no Brasil, por exemplo, não estamos acostumados com o inverno europeu, com neve, com vento, com chuva. É um inverno realmente bem pesado. Aqui em Portugal não tanto. Aqui em Portugal é mais frio que o Brasil, de fato, mas não é tão frio quanto a parte central da Europa e a parte do leste. O leste europeu é mesmo muito, muito frio. O primeiro inverno meu aqui, eu me senti muito desanimada, eu ficava em casa, eu não queria sair, eu tinha preguiça de fazer muita coisa porque eu sentia muito frio. E isso é uma coisa que vai acabar influenciando no seu comportamento, no seu dia a dia, e é uma coisa que você tem que estar em mente. Bom, gente, foram algumas coisinhas que eu anotei, né, sobre, eu acho que foram as principais, que a gente tem que estar com a cabeça aberta pra vir morar fora. Eu não quis com esse vídeo, sob hipótese alguma, convencer vocês a não sair do Brasil. Muito pelo contrário, como eu disse no começo, eu acho que se você tem a oportunidade de sair, nem que seja para um intercâmbio, ou para uma viagem, ou enfim, para mesmo ir embora do Brasil, vá, porque é uma forma de você conseguir crescer como pessoa, é uma forma de você conhecer culturas diferentes e ver que o mundo não é só aquilo que você vive o dia inteiro, sabe? Mas é muito importante você estar com a cabeça aberta de que nunca, nunca em nenhum outro lugar que não seja sua casa você vai estar no País das Maravilhas, porque você vai estar lidando com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com temperaturas diferentes. Enfim, são coisas totalmente diferentes que você vai ter que estar aberto para saber lidar, você vai ter que ter um certo emocional para saber lidar com as sensações de tristeza, de saudade que vierem junto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeos desse tipo para eu fazer, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu faça vídeo do lado positivo de se morar fora, eu também posso fazer, porque é incrível falar dos lados positivos, tem muito mais coisa que eu posso compartilhar com vocês sobre isso. E também não deixe de se inscrever no canal para acompanhar todo o conteúdo mais de perto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!